Uma reportagem do TJGO é finalista de concurso nacional. Implantados plantão online do primeiro grau em Goiânia e o processo judicial digital no interior. Está aberta ao público mais uma exposição no hall do TJGO. E em nosso estúdio vamos entrevistar o juiz Eduardo Pérez. Esses são os destaques do Agenda Judiciária desta semana, que já está no ar. Uma reportagem do TJGO exibida aqui no Agenda Judiciária é finalista em uma premiação nacional. Confira. A reportagem que você confere a seguir é uma produção de toda a equipe do Centro de Comunicação Social do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Ela chega agora à final da 15ª edição do Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça, onde todos os órgãos ligados à Justiça estão concorrendo. Vilarejo que parece ter parado no tempo. No noroeste goiano, no município de Faina, a mais de 240 quilômetros da capital, vivem pouco mais de 500 famílias. Estradas de terra, casas sem luxo, ninguém nas ruas. O local recebe um nome bonito, Povoado de Araras. Mas a história desse povo é marcado por uma doença que permaneceu misteriosa por mais de um século. Esse cemitério improvisado é o destino de muitos que lutaram contra a doença, mas foram vencidos pela falta de conhecimento. O primeiro caso registrado aqui no povoado foi há mais de 150 anos. Por ser um local isolado, geralmente os casamentos são consanguíneos, entre primos ou parentes muito próximos que possuem o mesmo gene, o que aumenta mais o número de moradores com a doença. A estimativa no mundo é de um caso para cada grupo de 200 mil pessoas. Em Araras, a realidade é mais cruel. Uma em cada 40 pessoas é portadora do Xeroderma pigmentoso. O sol é o principal inimigo de quem convive com a doença. O Xeroderma pigmentoso é resultado de uma mutação genética que gera hipersensibilidade à luz. Os portadores precisam se esconder dos raios ultravioleta, isso porque são até 1000 vezes mais suscetíveis ao câncer de pele. As manchas por todo o corpo de Cláudia não passam despercebidas. Aos 7 anos de idade, as primeiras manchas apareceram, mas o diagnóstico só veio em 2009. A gente já estava acostumado com as pintas mesmo. Não deu muita diferença não, porque a gente já, desde pequena, a gente já tinha assim um transtorno. Talvez você chegar perto de uma pessoa, a pessoa ficar pensando que pega, sabe? O protetor solar especial custa R$ 130 e são pelo menos 6 frascos por mês. Mas nem todos têm a mesma sorte. Deide não aparenta a idade que tem. Aos 45 anos, ele já perdeu o nariz, um dos olhos e a parte superior da boca. Ele fala com dificuldade daquilo que mais dói. Para mim, não, é um possível. Por quê? Geralmente, a doença é uma sentença de morte que vai matando aos poucos, sem nenhuma previsão de cura. Pior do que as marcas na pele são os olhares discriminatórios que intimidam e excluem aqueles que esperam apenas uma oportunidade. O que mais me marcou foi uma época que eu estava passando por uma dificuldade e eu encontrei um anúncio na internet que a pessoa estava contratando para trabalhar na feira de fazer suco. E eu encontrei com ela, no dia que eu encontrei com ela, nós já foi para a feira para trabalhar, chegou lá, ajudei ela a montar a banca, tudo.
E na hora que nós terminou de montar a banca, ela me chamou no canto e falou que o serviço não dava para mim, por causa do devido preconceito da sociedade, não era nem da parte dela, era da população, né? Porque eu ia mexer com alimento. Aí assim eu fiquei muito chocado, porque eu tava precisando, né? É por causa de histórias como a de Julimar que todos eles anseiam pela aposentadoria, mas a justiça sempre pareceu tão distante. Juíza da comarca de Goiás, Alessandra Gontijo se sensibilizou com as condições do povo de Araras. Eu acho que eu fiquei muito feliz, porque quando eu estive aqui e falei que eu fiz um compromisso com eles de que eles nunca mais seriam mal recebidos no judiciário. Se o sol é quente demais para ser enfrentado, o dia que ficou marcado na vida deles veio logo no início da noite. Juízes, peritos judiciais, procuradora federal e assistente social. Todos foram até o povoado para tornar possível o programa Mutirão Previdenciário. Nessa noite atípica, a escola se transformou em fórum. Sala de aula em sala de audiência. Tudo assim meio improvisado, com a iluminação não tão forte, mas com o respeito que cada um deles merece. Um a um, eles sentavam em frente ao juiz e contavam um pouco da história que os levaram até ali. Dona do único supermercado do povoado, Gleide Machado fundou a ABRAXP, Associação Nacional dos Portadores de Xeroderma Pigmentoso, depois que descobriu a doença do filho. Para mim foi uma situação muito difícil, eu tive uma dificuldade muito grande para aceitar. Vivo momentos difíceis, o pai dele também, né, acabou ficando depressivo, né, se sente culpado pelo fato da gente também ser primos, né, ter se casado. Então, assim, foi uma situação de muita dificuldade, de muito obstáculo, de muito sofrimento, de muita angústia mesmo. O resultado não poderia ser mais gratificante para Gleice. O filho Alisson, de 12 anos, conseguiu a tão sonhada aposentadoria. O jovem fica desconcertado em frente ao público, tímido, ele prefere não falar em frente às câmeras. Fica meio perdido ao perceber os cumprimentos e participar de fotos. Diferentemente dele, Maria Darcy não escondia a alegria de conseguir o benefício. Entre o benefício e ter a saúde, eu preferia a saúde, mas como Deus quis ao contrário, então assim, hoje eu preferi, o benefício não foi, o meu não foi negado, porque eu comecei com auxílio maternidade quando eu tive minha primeira menina. Aí o segundo também, aí eu consegui o auxílio, eu fui encostada, aí praticamente eu fui encostada, aí hoje eu consegui o benefício hoje. Foram realizadas 31 audiências, 27 aposentadorias e proferidas 100% das sentenças. O valor pago em benefícios atrasados ultrapassou R$200 mil. Para mim é uma oportunidade ímpar de crescimento pessoal, porque eu tenho contatos com pessoas diferentes, pessoas que vivem realidades diferentes e isso me ajuda a crescer como ser humano. Uma sentença de morte amenizada por uma sentença judicial. Um benefício que não vai trazer de volta o rosto mutilado do Julimar, o olho de Deide ou tirar as manchas da pele de Cláudia, mas que vai ajudar eles a seguirem a vida, o tratamento, o dia a dia com menos indiferença e mais respeito. O sol vai continuar a ser vilão, mas para a justiça, eles não vivem mais na escuridão. Nesta semana foram implantados o plantão online do primeiro grau aqui em Goiânia e o processo judicial digital nas comarcas do interior. Acompanhe. As varas cíveis, ambientais, família e fazendas públicas de 36 comarcas do interior do estado de Goiás tiveram um processo judicial digital implantado. A novidade deixará o trâmite processual mais célere, uma vez que as ações poderão ser movimentadas via computador sem a necessidade dos envolvidos se dirigirem aos fóruns em horários estendidos, que independem do expediente. A intenção é, até o fim deste ano, propiciar petições digitalizadas em todas as comarcas goianas. Após essa primeira etapa, no dia 4 de setembro, será implantado o PJD em outras 36 comarcas e no dia 4 de dezembro, nas últimas 54 que possuem o sistema de internet mais crítico.
Na mesma data, a comarca de Goiânia começou o plantão online para ações emergenciais de primeiro grau, tanto na área civil quanto criminal. O sistema informatizado já funciona para ações em segundo grau desde o dia 1º de maio. A iniciativa vai facilitar e tornar mais célere o trâmite processual. A central de atendimento vai funcionar no Fórum Desembargador Fenelon Teodoro Reis, localizado no Jardim Goiás. E daqui a pouco, no quadro Justiça em Foco, nós vamos receber o juiz Eduardo Pérez para falar sobre a suspensão das ações que julgam o fornecimento de medicamentos que não constam no SUS. É daqui a pouco. O Agenda Judiciária já está de volta e você acompanha agora o quadro Justiça em Foco. Nosso convidado de hoje no quadro Justiça em Foco é o juiz Eduardo Pérez, que é responsável pelo Comitê de Saúde do TJGO. Doutor Eduardo, seja bem-vindo. Muito obrigado. Bom, nós vamos falar hoje sobre a suspensão por parte do STJ sobre as ações do fornecimento de medicamentos que não constam no SUS. Doutor Eduardo, por que aconteceu essa suspensão? Vamos fazer um breve retrospecto, uma coisa bem rápida. Sim. Nós temos na Constituição Federal aquela previsão do artigo 9.6 de que o direito à saúde, né, do cidadão. O que acontece? Essa interpretação que vinha sendo dada até então era muito ampla. Então tudo era direito à saúde, tudo era previsto. Né? Então até coisas, questões absurdas chegavam ao judiciário de pedidos absurdos que no fim das contas a pessoa até conseguia obter. Aos poucos foi havendo uma evolução com relação a isso. Qual foi a evolução mais importante, né, que nos trouxe até aqui? Medicina baseada em evidência, né, que é o trabalho do CNJ. O CNJ, analisando esse contexto, criou os vários comitês, né, fez a determinação para a criação locais dos comitês de saúde, onde se debatessem as demandas, os litígios de saúde. E não raro encontramos algumas fraudes nessas situações. Sim. O que é a medicina baseada em evidência? É aquela medicina que demonstra ter efetividade. Então, é o caso, por exemplo, que surgiu mais recente, que nós podemos citar, do STF, a fosfetanolamina. Aquela que dizia curar todo tipo de câncer, etc, Sim, etc. É verdade. Foi anunciado como sendo uma solução... Inovador, né? Exatamente, universal, que ia resolver todo o problema e tal. E começaram a chover liminares e pedidos, etc, etc, até inviabilizando a USP de fazer o seu trabalho ordinário, que acabava ficando em função de cumprir liminares. O STF puxou essa determinação, com relação, concedeu no primeiro momento essa fósforo, mas posteriormente foram feitos estudos que chegaram à conclusão de que ela não tem a efetividade que dizia que tinha. Ou seja, foi uma febre, não havia evidências que baseassem aquele resultado prometido. O que acontece agora? Nós temos várias promessas de medicamentos que são caríssimos, 100 mil por mês, 200 mil, 300 mil, 1 milhão, que prometem curar. Obviamente a pessoa quer recuperar a saúde dela, Claro. Ela busca o judiciário. E o judiciário, por vezes concede, por vezes não, mas ele não se baseia na existência de evidências para isso. Né? Isso a gente está vendo do ponto de vista científico por enquanto. Sim. Então, o STF, ele quebrou esse primeiro tabu, esse primeiro ponto de que tudo era concedido, ao analisar a questão da fosfetanolamina e, entre vários pontos, enunciou a necessidade de medicina baseada em evidência. Viu-se que outros casos se encaixavam dessa forma também. Né? Exatamente, muitos casos. Né, uma medicação apresentada off-label, ou seja, aquela que não é para aquela destinação, mas dizem que funciona para aquilo. Um medicamento que não tem prova ainda, comprovação, mas as pessoas dizem que vai funcionar. Pesquisas que, na verdade, usam um universo, contingente muito pequeno de pessoas e não demonstram nenhuma efetividade real. São só uma pesquisa, mas sem efetividade real em razão do universo. Então, tudo isso foi considerado. Sem levar em consideração, por exemplo, a questão, obviamente, financeira. Ou seja, o SUS ele contempla uma ampla gama de medicamentos, uma gama muito ampla. Por vezes, o médico receita um medicamento tal, mas existe um outro medicamento equivalente, Sim. que está contemplado pelo SUS. Mas o médico, por qualquer motivo, entende que aquele é o cabível. Né? Mas não existem evidências científicas de que aquele medicamento indicado seja superior àquele fornecido pelo SUS. Às vezes tem uma questão de contraindicação, etc.
que o medicamento SUS tem e o outro não. Certo. Mas dentro de um contexto geral de fornecimento gratuito e até para manutenção do erário, lembrando que o SUS ele não é só fornecimento de medicamento, atendimento da pessoa que está doente no posto de saúde, etc. Ele também faz uma série de campanhas de prevenção, vacinação, orientação, etc. Então, se o SUS quebra, nós vamos ter vários surtos de doenças que nós já tínhamos erradicado do Brasil. Sim. Né? Então, eu acredito que pensando tanto do ponto de vista especialmente científico, quanto do ponto de vista propriamente técnico do erário, né, houve por bem essa suspensão do fornecimento de medicamentos fora da lista do SUS. Tamanho número de ações versando sobre esse tema. Então, aqui no estado de Goiás, nós temos casos com esse envolvimento e como é que eles ficarão? Vai ser dessa forma mesmo? As prioridades, os casos urgentes serão julgados da mesma forma? Sim, eles serão analisados naquele primeiro momento, Sim. mas não chegarão ainda à sentença, aguardando o pronunciamento do Superior Tribunal. Mas aqui em Goiás nós temos diversos casos envolvendo a questão de saúde, tanto no primeiro grau, quanto no segundo grau, quando a gente fala em mandado de segurança originário lá. Então, quanto o secretário estadual de saúde, é tudo promovido lá. Nesse ponto de vista, nós temos aí a Câmara Técnica de Saúde, né, ou também conhecido como NATJUS, né, o Núcleo de Apoio Técnico, que dá esse subsídio para os magistrados, sejam eles juízes ou desembargadores, na parte técnica, inclusive a previsão ou não no SUS do medicamento ou de um medicamento equivalente. Às vezes aquele medicamento, mas tem um equivalente no SUS que vai suprir a necessidade dessa pessoa. Então nós também temos a Câmara Técnica que dá esse suporte e atende aqui no 7º andar do Tribunal de Justiça. As pessoas podem ficar tranquilas, então, que realmente os casos que necessitam dessa análise, eles serão analisados. Sim, né, a Justiça não evitará decidir sobre nenhum caso urgente. Ninguém ficará sem um exame da sua situação pela suspensão dos processos. Doutor Eduardo, só para a gente finalizar, o senhor achou acertada essa suspensão? Era mesmo necessário que isso fosse feito, realmente, principalmente por esses casos todos que o senhor citou para a gente? Eu acredito que, do ponto de vista acadêmico e analisando assim o contexto da litigiosidade brasileira na questão da saúde, eu entendo que foi muito prudente da parte do Superior Tribunal de Justiça promover esse tipo de suspensão, porque permite um exame mais acurado da nossa legislação e dos casos fáticos, da situação real daquilo que acontece, né, para verificar se realmente esses pedidos fora da previsão do SUS, eles realmente atendem à necessidade daquelas pessoas que estão pedindo ou atendem outras necessidades, como questão de mercado, enfim, N outras coisas que... Interesses fora a saúde. Exatamente, que habitualmente nós vemos nos jornais. Né? Então, é muito prudente analisar se realmente está atendendo o interesse da população como um todo, porque o SUS é um interesse coletivo, não é de um, de outro, meu, seu, é de todos. Né? Então tem que abranger todos, especialmente aqueles que mais necessitam. Uma última dúvida, pessoas que queiram procurar a justiça por essa conta de medicamentos que não constam no SUS, elas não podem agora, a partir de agora, abrir processos ou esses processos que já existem que estão suspensos? Não, podem. Elas podem continuar entrando com os processos. Certo. O juiz vai examinar a liminar, né, o pedido liminar que eles têm, e a partir desse momento ele fica suspenso. Mas novos processos podem entrar normalmente. Ok. Tá. Doutor Eduardo, obrigado por ter vindo, por esclarecer essas dúvidas aqui. Sempre à disposição. Muito obrigado. Ok, obrigada. Esse foi o Justiça em Foco de hoje. Até o próximo. Confira agora a agenda do Judiciário Goiano para os próximos dias. No dia 19 de junho será inaugurado no TJGO o Centro Judicial de Solução de Conflitos, CEJUSC, do 2º grau. A solenidade será às 10 horas da manhã. Mais uma parada aqui no Agenda Judiciária e daqui a pouco estaremos de volta. Confira agora algumas decisões tomadas pelos magistrados do TJGO nos últimos dias. Monsanto não deve pagar ICMS ao transferir mercadorias entre filiais. A Monsanto do Brasil está livre de pagar o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, ao transferir sementes de milho produzidas em seus estabelecimentos de Morrinhos e Santa Helena para outras unidades de sua titularidade. A decisão é da 2ª Câmara Civil do TJGO, com relatoria do desembargador Carlos Alberto França.
Segundo ele, o entendimento consta na súmula número 166 do STJ, na qual a remessa física de produtos entre matriz e filial da mesma empresa não deve ser tributada. Casal que teve imóvel alagado para construção de usina será indenizado. A empresa Tractebel Energia foi condenada a pagar o valor de R$ 5.240 por mês a um casal a título de indenização por danos materiais, em razão da geradora de energia ter alagado as terras deles durante a construção da usina hidrelétrica de Canabrava, a UHE. A decisão é da 5ª Câmara Civil do TJGO, tendo como relator o desembargador Francisco Vildon Valente. Unimed Uberlândia terá de indenizar por negativa de cobertura de procedimentos. A Unimed Uberlândia deverá pagar R$ 71 mil a uma mulher portadora de esclerose múltipla a título de reembolso e indenização por danos morais. O plano de saúde havia negado cobertura de procedimentos médicos em Goiás, o que forçou a paciente a desembolsar mais de R$ 60 mil para custeá-los. A decisão é da 5ª Câmara Civil do TJGO, tendo como relator o desembargador Francisco Vildon Valente. Está aberta ao público aqui no hall do TJGO a exposição Do Descarte à Arte. Confira. Dom Quixote ganhou um escudo de parafusos para lutar contra os moinhos de vento e arame retorcido que dá forma à árvore. Os artistas André e Michael são os responsáveis por transformar materiais descartados em obras de arte. O trabalho do casal começou há 2 anos e meio. A arquiteta Andréia estava cursando design de interiores quando a professora pediu para os alunos fabricarem uma cadeira. O Michael, que é serralheiro, sugeriu que eles usassem restos de latão que eles tinham em casa. O objeto foi eleito o mais bonito e desde então eles não pararam mais. Eu trabalho sempre com os materiais que eu tenho. Às vezes eu reciclo vários materiais, o que eu acho que eu poderia usar mais à frente. Mas assim, lá em casa as portas são abertas, entendeu? Tem muita gente que sabe que eu trabalho com isso. Então assim, às vezes, Mike, eu tenho tal peça lá em casa, você quer? Eu falo, quero, eu vou juntando. As que realmente eu vou precisar, eu separo. Algumas eu não vou precisar todas, mas eu corto um pedaço que eu posso utilizar. A gente fala que o que manda é a peça, a gente não planeja o que fazer, é de acordo com o que a gente encontra. Então não tem assim, vou fazer tal objeto. Não tem isso dentro do estúdio, é de acordo com o material que a gente encontra. Então não existe peça repetida, porque a gente não vai encontrar 2 manômetros iguais, não vai encontrar 2 rolamentos iguais. Então são peças únicas e exclusivas. A exposição permanecerá no Espaço Goiandira do Couto até o dia 23 de junho e é aberta ao público. Foi realizado nesta semana o júri popular de um acusado de matar um morador de rua. Confira. O julgamento presidido pelo juiz da 3ª Vara dos Crimes Dolosos contra a Vida, Gesseir Coelho de Alcântara, condenou a 14 anos de reclusão em regime fechado Marcos Macedo Nery Sampaio, conhecido como Baianinho. O réu negou que tenha matado o morador de rua, conhecido apenas como Rouney. Conforme os autos, os 2 homens eram moradores de rua e frequentavam juntos o Parque Lago das Rosas, no setor oeste. No dia 1º de janeiro de 2016, conforme a peça acusatória, Marcos Macedo abordou Rouney sobre o pretexto que compraria drogas. Em seguida, Baianinho, portando de uma faca, desferiu vários golpes na vítima, que morreu no local. Veja agora as oportunidades de cursos e concursos disponíveis no Poder Judiciário em todo o país. O concurso, que visa preencher uma vaga na Procuradoria Regional do Trabalho da 3ª Região em Belo Horizonte no cargo de Procurador do Trabalho, está com inscrições abertas até 13 de junho. Interessados devem acessar o site do órgão. Está aberto o concurso para cargo de Defensor Público Substituto com atuação na Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina. As inscrições podem ser feitas até o dia 21 de junho no site da Fundação Carlos Chagas. No estado de São Paulo, há uma vaga para procurador jurídico na Câmara Municipal de Sumaré. As inscrições podem ser feitas até o dia 14 de junho no site da Fundação Unesp. E termina aqui mais uma edição do Agenda Judiciária. Uma ótima semana para você e até o próximo programa.